Eu gosto de problema, sabia? Eu sou resolvedora de problema. Quando tá muito tranquilo, eu não gosto. Os líderes e gestores entender sobre essa cobrança. Então, até hoje, eu me sinto meio mal de falar, gente, eu tô indo porque eu preciso ir pra casa, porque eu preciso ir na atividade da escola. E eu lembro quando eu comecei na XP, que a marca da XP em 2012 era muito pouco conhecida. Tem muitas situações que eu acho que tem preconceito, que tem assédio, que é aquele assédio que é um pouco mais velado. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz fundadores, C-levels, diretores de pessoas que estão construindo o Brasil para contar para você um pouquinho daquilo que eles fazem e acertam, aquilo que eles fizeram errado, para que você possa ter uma vida mais fácil como gestor e líder da sua companhia. E hoje eu tenho um prazer inenarrável, de trazer ela, uma grande amiga que fez OPM comigo, uma grande empreendedora. Ela, que é formada em economia pela USP, começou a carreira no mercado financeiro, lá no Credit Suisse, passou pelo Goldman Sachs, foi para a XP, virou sócia da XP e saiu de lá para fundar a Vitrio. Foi vendida para o BTG e depois ficou um tempo lá e fundou novamente ajudou a construir a Vectis Partners, né? Vectis Partners. E agora, recentemente, através da Vectis Partners, difícil falar, cara, difícil falar esse nome, eles adquiriram e fundaram a Benup, certo? Que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Ilana Bobrol. Obrigada aí por Muito tudo. Até parece que é tudo isso, né, Bruno? Um papo com amiga é sempre bom. Exatamente. Ilana, olha só, você teve uma carreira bem interessante e veio do mundo executivo para se tornar empreendedor. Eu queria começar por aí. Como é que foi esse começo da sua história e por que você resolveu empreender ao invés de ficar como executiva, já era sócia lá da XP? O que mudou na sua vida? O que aconteceu? E como que foi essa trajetória? Boa, bom, obrigada pelo convite primeiro, Bruno, toda a turma do G4, Bruno, um prazer pode chamar estar de aqui. Nardon, tá? Não, pra mim você é Bruno. Pra mim você é Bruno. Então, legal assim você trazer, porque quando você fala da mudança do mundo mais tradicional pro empreendedorismo, pra mim, eu sinto que esse foi o momento que eu saí da Goldman e fui pra XP. Porque quando eu entrei a XP em 2012, ainda era uma empresa, não dá nem pra dizer começando, porque já existia há algum tempo, mas ainda era uma empresa muito empreendedora e muito fundada por empreendedores. Muito fundamentada pelos empreendedores. Eu, assim, o começo da minha carreira no Credit na Goldman, eu fiquei quase 5 anos lá, foi muito importante. Eu acho que eles me trouxeram alicerces de coisas que eu carrego comigo até hoje. Era uma coisa mais estruturada, tinha tudo que você ia fazer, você se organizava, tinha muita politicagem, que eu acho que é uma questão que a gente acaba tendo que lidar no dia a dia. E na XP, eu vi a força do arregaçar a manga e fazer. E como eu achava quando eu tava na Goldman, eu percebi que é disso que eu gosto. Na Goldman, eu tive uma história que foi muito curiosa, que acho que me mostrou por que eu queria empreender. Quando eu entrei na Goldman aqui no Brasil, era um rep office, tinha só a área de IB, e eles estavam montando a corretora. Então, quando eu entrei, foi literalmente abrir conta, montar o business. Então, no fundo, eu tava empreendendo dentro de uma estrutura grande. Quando virou dia a dia, que era ligar pra cliente e passar call, eu era equity sales, né? Então, você ficar passando morning call pros clientes, chegou uma hora que eu falei, e aí, né? O que vem? E minha família é de empreendedores, eu convivi o tempo inteiro com empreendedores, eu sempre tive muito essa cabeça de dono. E eu não sabia o que eu sentia falta, hoje eu tenho certeza que eu sentia falta desse lado mais empreendedor, que eu encontrei na XP e depois que culminou com a fundação da Vitrio, junto com os meus sócios hoje da Vectis. E quando você fundou a Vitrio, quais que foram os principais desafios lá no começo, né? Seja para você conquistar a confiança desses investidores que estavam no mercado, que investiram na Vitrio, né? Explica um pouquinho o que é a Vitrio também, e depois se estabelecer como essa marca sólida aí no mercado. Foi um movimento que vocês fizeram, lá em 2015? 2018, a gente começou a empresa, né? Vendeu em 2021. Assim, os desafios de montar uma empresa do zero, acho que são iguais, independente do setor, né? Escolher as pessoas, estruturar os processos, trazer a cultura. Acho que é muito do que vocês trazem aqui no G4, que eu aprendo bastante com vocês.
Lá na Vitrio, e eu acho que isso foi muito parecido com a XP, tinha uma questão muito forte de você criar uma marca de confiança das pessoas. Porque as pessoas, quando investem o seu próprio dinheiro, e a Vitrio era uma plataforma de investimento, elas querem estar no lugar seguro. E eu lembro quando eu comecei na XP, que a marca da XP em 2012 era muito pouco conhecida. Eu lembro que as pessoas falavam, poxa, eu vou tirar meu dinheiro do Itaú, do Bradesco e botar nessa tal de XP. E muita gente nem entendia que o conceito de supermercado, você não estava no risco da XP ou do banco. Você estava no risco do produto que você escolhia, do gestor que você escolhia. Mas tinha uma quebra muito grande de paradigma que a XP veio fazendo ao longo dos anos. Eu acho que lá na Vitrio, a gente conseguiu se alavancar muito na parceria que a gente tinha com a Empíricos, né? Nascemos lá com um acordo comercial já com a Empíricos, no nome dos sócios. Então, a Vitrio foi uma empresa fundada pelos sócios da Vectus. Então, né, o Patrick, o Paulo, a Udi, pessoas com um histórico bem legal no mercado financeiro. E a gente trouxe soluções que era que os clientes queriam. Então, a partir do momento que a gente trazia o prato feito para eles, e tinha a chancela dos nomes, tinha a chancela da própria Empíricos, isso ficava muito mais fácil. Mas não adianta, é um pouco de tempo para você ir caminhando e chegando nesse patamar de confiança dos clientes. Boa. Uma coisa que eu achei interessante, você falou na resposta anterior, foi que, né, eu vejo sempre as empresas como 3 grandes fases. Você tirar ela do 0 para o 1, levar ela do 1 para o 10 e levar ela do 10 para o 100. Do 0 para o 1, você tem ali 10 pessoas, até 10 pessoas no time, você é muito centralizador, todo mundo faz tudo, é bem dinâmico, teste, erro, teste, erro, teste, erro, muito operacional. Do 1 para o 10, é aquele momento que você já escala ali de 10 até 50 pessoas. Você já começa a ter os primeiros especialistas, você já precisa de rotina, de processo, você precisa de centralizar a decisão. E do 10 para o 100, é infinito o trabalho, eu vejo ali 3 fases do 10 para o 100, né? Do que eu chamo do 10 para o 40, do 40 para o 60, e do 60 até o infinito. Acho que continua. Que você nunca chega lá. Mas que é um outro momento onde sua empresa vai passar ali de 50, 150, 150, 300, 400, 500 e de 500 para cima. E quando você fala do momento da Goldman, quando você começou lá, vocês talvez, né, você entrou numa empresa que estava ali do 60 para frente globalmente, mas você pegou um projeto que estava sendo do 0 para o 1 e do 1 para o 10. Isso. E foi um lugar que você adorou. Na hora que você entrou na XP, a XP já tinha saído do 0 para o 1. Se você for ver, ela estava indo do 10 para o 100, mas ela tinha muito essa pegada empreendedora, que era de você ter essa visão de dono, que basicamente é tirar ali do 1 para o 10. E naquele momento a XP não era ainda esse supermercado de investimentos, que é o conceito Tinha muita atual. coisa nova acontecendo. Tinha muita coisa nova. Perfeito. Mas você sabe uma coisa interessante que você falou? Eu acho que um diferencial que a gente tem de eu e Patrick, que é meu sócio, que a gente estava junto na operação da Vitrio e hoje estamos junto na Benap, é que tanto eu quanto ele passamos por grandes estruturas. O Patrick foi sócio do BTG por mais de 15 anos. E eu acho que mesmo do 0 para o 1, eu e ele, a gente traz rotina e processos e cultura, que são coisas muito chave. Então, a Benap nasceu, pra você ter uma ideia, a gente tem uma sócia que senta na diretoria, que é a head de gente e cultura. A gente nasceu desde a largada com reunião de difusão uma vez por semana, com os processos de contratação, reunião de onboarding. Então, eu acho que isso ajuda muito você já nascer no caminho certo e você não ter que ficar aparando tantas arestas ao longo do tempo, né? Claro, você vai ter 1000 coisas para mudar, mas eu acho que a gente já nasce querendo ser bem estruturado. Perfeito. E antes da gente ir para a Benap, eu ainda quero pegar um pouquinho ali de Vitrio. O que você acha que foi a alavanca-chave que fez a Vitrio explodir? Você meio que falou ali um pouquinho de ter começado com parceria com a Empíricos, então você pescava nesse lago aí que já tinha um monte de cliente. Você falou um pouquinho do nome dos sócios e você falou um pouquinho do produto. São essas 3 coisas que você acha que fizeram a diferença ou teve algo a mais? Eu acho que foi isso daqui que fez o negócio voar. Eu acho que a grande diferença hoje, a competição de qualquer business B2C, na nossa visão, é o aquário. É onde você está pescando, é o teu CAC. É o custo de aquisição do cliente. Isso. No fundo, o custo de aquisição do cliente está muito alto para todo mundo. Perfeito. Então, se você tem um aquário para pescar, você já larga com uma vantagem muito grande, que eu acho que é determinante para você poder fazer o negócio dar certo. E o segundo ponto, eu nem acho que é o nome do sócio, etc. Claro que isso abre portas, isso ajuda. Mas além do produto, eu acho que é como você vai se estruturar e como você vai executar essa operação. Perfeito. Eu acho que, assim, o grande diferencial, o grande risco
tá na execução. Então tem a ver com os empreendedores e com o time. É tudo sobre pessoas, né, Ah. Bruno? Assim, a gente realmente acredita nisso. Por isso que é tão importante, na largada, você já ter isso bem estruturado. Você focar de verdade em cultura e pessoas. Então, Perfeito. isso pra gente é muito, muito... Isso que você falou de aquário é uma grande tese que a gente tem aqui no G4. A gente... Você falou de lago, né? Eu gostei que... aquário, ouvi lago. diferente. A Tem mesma peixe, coisa. tem Tem peixe e tá cercado. E você pode deixar ou não outras pessoas entrarem. É isso. Aqui no G4, a gente tem uma cabeça parecida com essa. No fim do dia, a gente é educação para atrair o cliente. Então, o cliente, o aluno que vem aqui no G4, que é o dono de empresa média, pequena, ele vem para aprender, vem para se desafiar, vem para renovar a ambição dele no negócio, vem para crescer com mais eficiência, tendo mais lucro. Ao mesmo tempo, esse dono, ele não tem uma dor só de educação. Ele tem uma dor 360. Como gestor da empresa, né? Várias coisas. Como gestor, até na pessoa física, ele tem dor, né? Sim. E a gente entende que a gente é esse ecossistema, e quando fala esse ecossistema é isso. A gente tem esse lago com um monte de clientes que eles querem comer outras coisas, né? Que eu posso oferecer outras coisas para eles que não só a educação. Então, a nossa tese agora para os próximos anos é exatamente isso. Como eu faço parcerias com boas empresas que possam resolver o problema desses clientes mais fácil, mais rápido, como eu compro empresas, ou viro sócio de empresas que eu entendo que façam muito sentido para esse ecossistema, ou como eu crio elas dentro de casa, né? Hoje a gente tem feito muita parceria, que é o mais simples, mais fácil, né? Que é o BBB. É o Buy, Build e Borrow. A gente teve uma aula sobre isso. A gente teve uma aula sobre isso lá no OPM, exatamente. Não, é legal, assim, eu acho que o que vocês estão fazendo é muito admirável. E eu acho que tem um negócio que vai além, que é a história da comunidade que vocês criam. Uhum. Né? A gente viu isso no OPM. O empreendedor, ele tem dores pessoais, ele tem dores profundas que muitas vezes ele não consegue dividir. E quando ele encontra com vários parecidos, você vê que a dor muitas vezes não é uma dor só dele, né? Então é muito legal o que vocês fazem. Exatamente. E as pessoas querem andar com pessoas parecidas no fim do dia, que têm as mesmas dores, dúvidas e desejos. Né? Empreendedor é um bicho muito parecido. Agora, Benup. Vamos lá, conta pra mim o que é essa empresa. Tá ótimo. Vamos lá. Primeira coisa que você falou, a gente comprou o controle da Benup, ela já existia. Tá? Então, a Benup é um orquestrador do ecossistema de benefícios de uma empresa. A gente resolve duas grandes dores que a empresa tem com os benefícios. O primeiro deles é toda a integração dos benefícios com a folha de pagamento é feita de forma manual. Então, em empresas grandes, você tem pessoas que ficam lá digitando quanto que o Bruno ganha no VR, quanto que a Ilana ganha no VA, se alguém é admitido que tem que liberar o Well Hub, se alguém é demitido tem que cancelar o auxílio farmácia. Isso é muito manual. Então, você tem risco de fraude, você tem risco de LGPD. E as empresas têm uma conta-perda enorme. Porque o que acontece? Muitas vezes o colaborador é demitido, você não tira os dias restantes do mês dele do VA, não é isso? Você fica lá, você tem seu saldo até o final do mês. A gente já ouviu história de gente que ficou por anos com auxílio farmácia. E a empresa vai pagando essa conta. Então, existe uma dor muito grande que é a integração dos benefícios. E isso dói para a empresa, dói para os fornecedores de benefícios também. E tem uma outra dor, que é a história do colaborador conseguir tangibilizar os benefícios que ele tem. Os estudos mostram que os colaboradores, eles usam em torno de 20% de todos os benefícios que eles têm. E assim, não preciso te contar que a grande maioria das empresas tem uma pessoa de benefícios que tá lá para tentar ter mais benefícios para atrair e reter os talentos. Mas de que adianta isso se a pessoa não sabe e não usa? E o colaborador também sente essa dor. Então é uma dor do colaborador e é uma dor da empresa. O que a gente tem na Benup hoje, a nossa solução, ela oferece um integrador de benefícios, que ela conecta automaticamente a folha de pagamento com os fornecedores de benefícios corporativos. E a gente lança um hub para o colaborador, em que ele vê todos os benefícios que ele tem, de acordo com a empresa, de acordo com a localização, porque geograficamente a empresa pode dar benefícios diferentes. Perfeito. E além disso, a gente destrava outros benefícios, que são produtos que a gente consegue trazer com ofertas bacanas, muitas ligadas ao conceito de saúde financeira, o tal do FinCare. Então, é o crédito consignado, antecipação de FGTS, seguros, vamos caminhar para investimento, antecipação salarial, etc. E outros, né? No final, eu tenho muita informação sobre o cliente, eu consigo trazer
ofertas mais assertivas para melhorar a vida desse colaborador. Então, eu resolvo a dor do colaborador, da empresa e também dos fornecedores, seja dos benefícios corporativos, seja de outras coisas para esses diversos clientes. Nossa, que irado, irado. Sabia que tem um negócio de benefício que eu achei super interessante? Veio um aluno aqui no G4, eu esqueci o nome da empresa, mas, cara, é uma empresa super legal que talvez é uma sacada aí para vocês fazerem também. Normalmente o Vale Transporte, você só é obrigado a pagar por lei aquilo que a pessoa consome. E se passou o mês e ela não consumiu tudo, isso não deveria acumular para o mês seguinte. E a maioria das empresas que estão ouvindo aí, do empresário que está ouvindo a gente, você não sabe disso. E basicamente você não precisa colocar, por exemplo, vamos falar que a pessoa recebe R$300 de Vale Transporte por mês. Falei qualquer número aqui. E ela consumiu 150. No mês subsequente, você não precisa colocar mais 300. Você só põe para dar 300. Porque ela deveria usar isso, consumir isso para vir para o trabalho. Se ela não consumiu, veio de qualquer outro meio, daí ela não está usando o benefício. E tem um dinheiro infinito. Bruno, aí. O que a gente vê de conta dinheiro perda... infinito. Infinito. Galera, vocês não têm noção. É infinito esse dinheiro, galera. Então, a gente tem percebido Esse tipo isso. de coisa vocês resolvem. Essa de transporte, eventualmente... Não, o que a gente consegue fazer é se travar na folha de pagamento. Tudo isso dá pra gente fazer, porque a gente conecta. A gente não... Então fica a dica pra você, pra você vender isso. Eu vou olhar. É uma porque coisa isso boa. dá uma entrada forte na empresa. A verdade é que tudo que eu tô trazendo, eu diminuo essa conta perda. Então, de novo, a gente tem uma história de uma funcionária nossa, que ela saiu há 3 anos de uma empresa, até hoje ela recebe auxílio farmácia dessa empresa. Essa empresa paga por isso. Tem custo. Louco, né? Ou a pessoa vai lá e gasta. Isso segue acontecendo. A gente fez conta com algumas empresas. Assim, tem empresas grandes, mais de milhões de reais por ano tem de conta perda. O negócio é muito relevante. Só que é isso, a empresa tá tão focada em fazer receita que ela acaba muitas vezes não olhando para esses custos, não olhando para esse operacional. Pô, se eu entrego a solução do integrador, a gente tem empresas conhecidas que são clientes nossos, que tem 3 pessoas, 3 funcionários, que passam o dia digitando quanto cada um tem direito no VRVA. E se alguém tem um erro errado, vai de 400 para 4... Isso passa, entendeu? Então não tem essa checagem. Então tem muita oportunidade aí mesmo. Agora, a Vectis, quando vocês começaram ela, é uma empresa para procurar oportunidades de investimento. Quais outros investimentos vocês fizeram antes da Benup? E uma vez que vocês encontraram a Benup, por que vocês decidiram entrar para dentro e tocar essa empresa? Tá, vamos lá. Primeiro, bom, eu não fundei a Vectis. Eu tive a sorte de ser convidada pelos meus sócios. A gente já era sócio na época de vidro, mas somos em 5 sócios. Eu, o Patrick O'Grady, o Alexandre Audi, o Paulo Lehmann e o André Sá. Então, caras com veteranos aí de mercado financeiro. A nossa tese na Vectis é: a gente quer ter empresas que a gente monte ou que a gente compre e a gente toque, que a gente é controlador da empresa e que a gente está no dia a dia da operação. Foi o que foi a Vitrio, foi o que é a Vectis Gestão, é o que é a Benup agora. E a gente quer empresas que a gente invista e ajude o empreendedor como minoritário, senta a nível de conselho, etc., para fazer esse empreendedor crescer. O melhor exemplo é a Avenue, a corretora para investir lá fora. A gente foi o primeiro cheque institucional do Lee. A gente conhecia o Lee. Essa foi muito legal. O Lee, ele é um... Enfim, foi da XP comigo, com o Patrick. Veio trazer a ideia, não tinha nem PowerPoint quando foi a Avenue. E acaba, Bruno, que como é dinheiro, é capital próprio, a gente não tem uma regra. Então, só entra com empresa em tal estágio, com tal tamanho. Não tem isso. Não tem um setor. Você claro vai entrar que naquilo tudo que faz sentido, que é bom na cabeça de vocês. É bom pelo tempo que for bom, da forma que for boa. O que a gente tem muito claro é a gente investe em pessoas. Perfeito. Então, pra gente, o foco é qual que é o empreendedor que vale a pena eu focar e que entende do negócio dele, porque a gente acredita que tudo são negócios, tudo sobre pessoas. E acaba que a gente é muito mais procurado para negócios relacionados ao mercado financeiro. Então, a gente tem uma investida que é a AWZ, que é uma consultoria de assessores de investimento. Quando o Felipe veio falar com a gente, o Felipe foi XP também. Por que ele trouxe pra gente? Ele falou, você e Patrick foram XP, né? Vocês conhecem esse mercado financeiro como um todo. Tem outros players olhando o mundo de autônomos. Eu quero o tal do Smart Money. A gente nunca vai ser o maior cheque, o mais barato. Perfeito. Mas a gente pode agregar bastante pro empreendedor.
E daí você fala de pularem para dentro dos negócios. A AWZ, alguém entrou para dentro A do AWZ negócio? não. É um investimento que a gente é minoritário, como a Avenue, por exemplo. Uhum. Mas assim, vira e mexe. Tem uma reunião para ajudar o Felipe com alguma coisa, faz uma ponte, participa de um evento. Perfeito. A Benap, a Vitrio, a Vect Gestão foram empresas que a gente caiu dentro, né? Que a gente cai dentro e que a gente tá no dia a dia da operação. Petri como CEO da Benap e eu tocando todo mundo B2C. E aí? Como que tá sendo esse novo mundo, de novo, de empreender? Faz quanto tempo você pulou pra dentro da Benap agora? A gente assumiu a empresa em maio do ano passado, faz quase um ano. Ai, Bruno, eu gosto. Eu gosto de problema, sabia? Eu sou resolvedora de problema. Quando tá muito tranquilo, eu não gosto. Então, assim, eu gosto de arrumar coisa pra me coçar. Eu lembro que... E eu acho que foi isso que eu percebi naquele momento da Goldman, que eu comentei com vocês lá atrás. Quando virou dia a dia, rotina... Eu perco um pouco do tesão. Eu gosto da bagunça. Eu gosto do problema. E o Patrick sabe, né? A gente já trabalha junto há 13 anos, 14 anos esse ano já. O Patrick sabe. Eu gosto de comprar problema. Então, quando a área tá redonda, me dá outra. Porque eu quero resolver, eu quero começar. Eu gosto bastante desse 0 para 1 que você fala. E quando você olha hoje, né, a Benap, ela atende basicamente RHs. Empresas. A gente... O CFO e o RH. Para quem que você vende hoje? Não, hoje, assim, eu vendo pra empresa a minha solução. Mas no final, hoje, como eu monetizo, é no colaborador. É trazendo produtos através do meu marketplace com o colaborador, no Hub. Né? Então, eu tenho um take rate, eu ganho uma participação, uma comissão pelo produto que eu tô colocando no colaborador. A gente tem empresas que podem falar, pô, eu não quero trazer nada de produto pro colaborador. Não tem problema, a gente cobra um valor por colaborador para ela, para poder ter acesso ao integrador e ao Hub. E o que a gente vê é que as duas soluções, tanto o integrador quanto o Hub, que vão no pacote Benap de graça para a empresa, as duas interessam muito, porque a gente realmente encontrou a dor do RH. Então, hoje a gente fala com os RHs, tá? Mas, de novo, como eu tenho essa conversa de diminuir bastante o custo, eu acabo convencendo um CFO, até porque é de graça a minha solução. Então, eu tô trazendo uma solução grande para esse RH e para esse CFO. Agora, a Benap, vocês adquiriram o controle dela, ela fazia parte de uma outra empresa que chama Lugar de Gente. Isso, da LG. Da LG, que é uma baita empresa super legal muito também, legal, né? Que trabalha com outras empresas muito grandes, né? Ela é basicamente a ferramenta de gestão de RH e várias outras coisas dessas empresas maiores, ou não? A LG... E aí eu vou contar como o ecossistema da Vectus é bacana. A LG é o maior player de folha de pagamento do Brasil. Então eles têm 25% do mercado de folha de pagamento no segmento Enterprise. Eles têm uma base enorme de empresas, é uma empresa B2B, ela tem quase 40 soluções, a gente brinca que é do hello, goodbye do colaborador, para empresas. Uma empresa de mais de 40 anos, era uma empresa familiar, que foi adquirida por fundos. E num momento em que eles tentaram fazer um IPO e não fizeram, foi criado um veículo de investimento da Hicks Capital, uma gestora que faz algumas special situations, club deal, e eles trouxeram pra gente na Vectus e a gente investiu. Então a gente investiu na LG e daí a gente começou a conhecer a Benap e ir atrás e entender que tinha uma sinergia muito grande. Eles tinham todo o conhecimento do mundo B2B e do RH e a gente tinha todo o conhecimento do B2C e do mercado financeiro com valores ideais e uma visão de futuro muito compartilhada. Então, hoje o comercial... Vocês só pescam nessa base ou vocês prospectam gente que não usa o LG como ferramenta? Hoje a gente tem... Então, assim, a gente tem uma parceria grande com a LG, somos sócios da LG, né? Não na LG, mas na Benap. Temos um alinhamento muito grande. E o nosso foco hoje maior é nos aproximarmos dos clientes da LG. Por quê? Porque a gente tá mais próximo, porque eles realmente levam a Benap como algo que resolve uma dor. Então já teve vários casos de reunião, de prospecção dos clientes deles, que os clientes falam, pô, essa Benap eu quero. Então para eles virou um argumento de venda. Perfeito. E a gente tá muito próximo. A gente tem reuniões semanais, a gente participa essa semana de um evento da LG Benefícios, que eles estão criando esse canal lá. Então assim, a gente pesca nesse aquário, digamos assim, voltando para o nosso aquário, mas a gente entendeu que a gente pode sim ser uma empresa de mar aberto. Então, hoje não é o nosso grande foco, a gente está começando a olhar, mas tem chegado muitas empresas de fora nos procurando, porque ouviram falar da solução. Perfeito. Até tem um RH que sai de uma empresa e vai para outra, quer levar junto. Eu queria a Benap. E hoje, se a galera que está ouvindo aqui a gente quiser te mandar uma mensagem
para entender mais da Menap? Como que eles fazem? Não, mandem. ilana.bobrov, coloca aqui embaixo. @benap.com.br ou me chama no Instagram, que é ilana.bobrov. A gente tá nesse primeiro momento, Bruno, Como escreve Bobrov? Isso complica a vida, né? B-O-B-R-O-W. Aê! Bom, Eu li aqui. depois de 3 anos... Achei que os anos de OPM tinham resolvido. Sabia, pô. Mas a gente tá focando nesse primeiro momento em empresas com mais de 1.000 colaboradores. Tá. Porque acaba que, de novo, a nossa operação é uma operação B2B2C. Então eu quero trazer o maior número possível de colaboradores, né? Mas enfim, a gente vai em algum momento lançar. Vale dizer, por exemplo, hoje, né, dia 21 de março, tá sendo implementado o novo consignado, né, da medida provisória que foi anunciada na semana passada. A gente tá montando um e-book explicando para os RHs tudo que muda, porque muda muita coisa para os RHs, uma baita de uma responsabilidade, e a gente vê pelos nossos clientes, a maioria dos RHs não fazia ideia do que estava acontecendo. Então a gente pode ser essa fonte que traz muita informação, isso inclusive para empresas menores que quiserem. Me chamem no Instagram, no e-mail. Tá, então ó, galera, @Ilana, ILANA.BOBROW. Isso. Vai lá, manda um DM para ela e pede esse book. Pode pedir. Pedir o e-book do quê? Do novo consignado. Do novo consignado. Ajudando os RHs. É o FAQ do novo consignado para os RHs. Tá, as questões mais perguntadas sobre o novo consignado. E eu também tenho um presente para vocês. Vocês sabem que todo o papo de gestão, tiveram alguns aí que a gente não deu presente, mas a gente vai dar um presente para você, meu querido ouvinte. E aqui a gente falou muito disso, de tirar a empresa do 0 para o 1 e levar ela do 1 para o 10. E até levando ela do 10 sem fazer mais testes. Isso tem a ver o quê? Em você fazer um mínimo produto viável para testar pequeno. E na hora que você testa pequeno, você tenta entender aquilo que funciona gastando muito menos dinheiro. Então, quando a gente fala do MVP, como você fazer o MVP do jeito certo, que é esse mínimo produto viável, a gente preparou esse material gratuito para você, que você pode acessar entrando lá no @bruno.nardon, @bruno.nardon, me mandando uma mensagem, escrevendo MVP. Manda só essa mensagem, o robozinho vai acionar e vai mandar para você esse material. MVP lá no @bruno.nardon. Eu adoro esse robozinho, porque às vezes eu te mando uma mensagem, o robozinho me responde. É maravilhoso. Porque a galera de vez em quando usa umas palavras que você usa no dia a dia. Eu preciso saber que palavras eu não posso usar, entendeu? Maravilhoso. Agora, vamos falar um pouquinho de um tema que não tá aqui pra gente voltar depois aqui. Ixi, não é polêmica não. Como você faz pra empreender sendo mãe de 3? Conta aí pra gente, pras mulheres, como as mulheres de plantão que estão aqui ouvindo a gente. Como você faz? Como você se organiza? Porque ela é do time igual ao meu, do time dos psicopatas que agora estão às 5 da manhã pra treinar. 5 da manhã eu vou treinar, eu tô saindo treino, eu vejo ela postando. Aí eu parei de postar, porque eu achei que tava gerando uma pressão psicológica. Muita gente falava... Em você ou na galera? Não, na galera. Pra mim, eu vou acordar. Eu sigo acordando às 5 da manhã. Mas muita gente, não, pelo amor de Deus, Ilana, não aguento ver o seu Instagram, que você deve viver isso também, né? Então... Eu parei de postar também, todo dia. Pode de vez em quando. De vez em quando. Mas conta aí pra gente, como que você faz pra equilibrar todas as coisas que acontecem na vida? Ai, Bruno, eu acho super legal você trazer esse tema, porque quando eu comecei a minha carreira, eu não tinha exemplos de mulheres que conseguiam crescer e se dedicar pra carreira e também pra família. E isso era um baita de um tabu pra mim. E quando eu abri meu Instagram e comecei a falar mais, foi porque uma pessoa que trabalhava comigo me deu esse feedback. Eu falei, Ilana, você sempre fala que você nunca teve exemplos. O que você tá fazendo pelas meninas aqui da empresa? Foi na época da Vitro. E eu não achava que eu podia fazer nada. Você me conhece, você sabe que eu tenho esse síndrome de impostora, que a grande maioria das mulheres tem. Melhorei bastante recentemente. Mas eu comecei a ver o quanto que poucas coisas eu poderia ajudar muito as mulheres. E hoje eu vejo que é muito possível, Bruno. É muito possível. A gente dá conta. Então, tá aí a Misa, né, que tava aqui. Tá aí, tem tantas mulheres hoje que fazem. Sem dúvida, eu acho que você tem que ter renúncias. Eu acho que você tem que priorizar muito bem as coisas. Você precisa organizar muito bem o seu tempo. Essa semana, minha filha foi colocar um holter. Eu tinha me organizado pra estar com ela na hora do exame. Ia pra um evento. Eu descobri que o evento era 2 horas antes. Falei, filha, eu não vou poder estar aqui. Vamos mudar o dia? Ela falou, não, mamãe, eu quero colocar.
E lá, a Zil, minha maravilhosa cozinheira, colocou o roteiro junto com ela. E ontem, na hora de tirar, eu falei, eu vou pra casa. E tá Saí tudo mais bem cedo. com ela? Não, tá tudo ótimo. É um exame que precisava fazer, nada grave. Mas assim, o meu ponto é, você vai ter renúncias. O que eu tenho tentado fazer é não ficar procrastinando nessas renúncias, porque foi a minha escolha. A mamãe gosta de trabalhar, a mamãe precisa trabalhar, a mamãe ama trabalhar. E eles sabem, eu sempre falei pra eles que não é que eu preciso, que senão não vai ter comida, sabe? Eu sempre não quis trazer o peso pra eles. Sempre falei, vocês gostam de ir pra escola, de brincar com os amigos? A mamãe gosta de trabalhar. Eu acho que a gente consegue, eu só acho que é isso. A gente vai dormir pouco, a gente vai acordar cedo, você vai se policiar, então não dá pra ficar saindo sempre. Eu perco muita coisa das minhas amigas e elas ficam chateadas. Não dá pra vira e mexe, tô cabelo molhado. A gente vai do jeito que dá, mas a gente consegue. Eu acho que é muito legal, porque a gente mostra pro mundo e pras nossas filhas. Você também tem uma filha mulher, né? E você tem uma esposa também que trabalha, maravilhosa, Amanda. Eu acho que é isso, a gente mostra que é possível. E eu acho que isso é muito legal. Eu tenho realmente um baita orgulho da minha esposa, de você e de várias outras mulheres que conseguem equilibrar, né, todas essas demandas do dia a dia. E principalmente não ficar com esse peso na consciência, que eu acho que é algo... um estigma, talvez, que a sociedade coloca, né, na mulher, que ela deveria ser capaz de, putz, tem que estar lá toda hora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você sabe que eu acho que tem duas coisas aqui. A primeira é que eu acho que todo mundo tem que contribuir para isso. E como você contribui, né, primeiro como pai e marido e parceiro, entendendo que você não está ajudando a pessoa. Você deveria dividir as responsabilidades com a pessoa. Independente do quanto que você divide, né? Cada um tem o peso que define pra si, tá tudo certo. Mas, e os líderes e gestores entender sobre essa cobrança. Então, até hoje, eu me sinto meio mal de falar, gente, eu tô indo porque eu preciso ir pra casa, porque eu preciso ir na atividade da escola. O pai, quando fala, eu vou pra atividade da escola, todo mundo fala, que paizão. A mãe, quando sai do escritório porque tem que ir pra atividade da escola... Não faz mais que obrigação. Não. Não? Nossa, ela não tá dando foco pro trabalho. É pior, entendeu? Mas a segunda coisa que eu ia te trazer, que eu acho que é muito valiosa, é que uma vez eu li que a gente não equilibra as coisas. Porque equilibrar pressupõe pesos iguais ao mesmo tempo. A gente administra. Então é isso. Hoje eu não fui treinar às 5 da manhã, mas eu acordei às 5 da manhã pra ficar vendo carta Pokémon com meu filho. Que eu descobri que o teu também... Adora. A Amanda já me falou que ele também Adora. adora. Eu falei, é isso. Hoje meu foco é esse. E hoje eu não fui levá-los da escola porque eu tive que encaixar uma reunião às 8 da manhã. Então, eu acho que é isso. A gente vai se adaptando no que dá, do jeito que a gente consegue, administrando e não equilibrando os pratinhos. Muito bom, muito bom. OPM, vamos falar um pouquinho de OPM. Como que foi a tua experiência lá no OPM? Bom, você sabe que eu sou fã, né? Então, cara, o OPM acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. É muito bacana você conseguir sair por 3 semanas da sua vida e conseguir dar um zoom out. Você lê casos sobre empresas, você vê aulas com professores maravilhosos, você vive no campus, né? Você volta a ser estudante depois de mais velho. Eu fui, quando eu era pequena, tinha 1 ano. Então, assim, depois de 3 filhos na seguidinha, falei, nossa, tô de férias, né? É muito bom. Mas eu acho que mais do que isso, você convive com pessoas que estão querendo evoluir. É gente muito foda, desculpem o meu francês, mas só gente foda que tá querendo mais. Então, ninguém tá satisfeito com aonde já chegou. As pessoas querem evoluir. E eu acho que um dos principais aprendizados que eu tive é que mesmo essas pessoas foda, que quando eu cheguei lá, eu falei, bom, não tenho o que falar aqui, né? Vou ficar quieta, porque não tenho nada pra agregar pra essa turma. Você olha e você fala, todo mundo tem o seu ponto forte e seu ponto fraco. Até os empreendedores mais incríveis, admiráveis do mundo todo têm as suas falhas, os seus pontos pra melhorar. E é muito legal porque você normaliza isso. Você vê que, poxa, dá pra chegar lá, dá pra crescer. Sem contar a rede de amigos que a gente fez, né? Acho que eu sinto que eu tenho amigos no mundo todo e você cria um nível de intimidade na física e na jurídica que, putz, eu sei que se eu precisar eu vou passar a mão no telefone e vou te ligar e você vai me ajudar da forma que for, com o que for, me dando bronca, né? Porque o Bruno me dá bronca. Os bons amigos fazem isso. Mas de coração, eu acho que cria vínculo mesmo, né? Às vezes mais que eu deveria, viu? O Bruno me fez chorar já, gente, vou contar, mas é porque... Meu Deus do céu! Não posso falar. Meu Deus do céu, corta isso, eu te fiz chorar, mas foi... Não, foi de amigo, foi de amigo de verdade, Ah, eu tô brincando, mas assim, realmente, eu choro, né, sou chorona, então tá tudo bem. Esporte, o que esporte representa na tua vida? Nossa, muita coisa, né? Acho assim, o clichê disciplina, porque é isso, né? Você vai fazer uma prova, você tem que se dedicar. Ainda não cheguei no seu mundo do Ironman, chego lá um dia. Mas você tá todo dia, faça chuva, faça sol, feliz ou triste, fazendo.
Mas eu acho que tem uma coisa a endorfina virou minha droga. Então, assim, eu não consigo começar meu dia sem uma dose de endorfina. A minha briga com os meus treinadores, digo meus porque eu tenho personal, agora eu tô treinando pra corrida, é que eu não consigo fazer day off. Não é que eu não consigo porque eu quero bater uma meta, eu não consigo porque eu fico mal-humorada. Então, assim, meu dia é muito melhor com o esporte. Outra coisa, você tem toda essa desenvoltura para falar. É uma coisa que desde a primeira vez que a gente conversou, quando a gente se conheceu lá no OPM, lembro que a gente foi tinha uma mesa, vamos conversar e tal. E daí eu fui conversar com você, eu fiquei 1 hora falando um monte de coisa, daí você fala blá, 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 caramba. Menina, assustei. Não, foguete. Da onde vem essa sua facilidade de se expressar, se comunicar? Foi algo que você treinou? É algo que veio com você da vida? De onde que vem isso? Eu acho que isso é natural, né? Pelo menos pra mim. Eu sei que dá pra treinar. Aprendi com o Vabo, inclusive, aqui nos cursos do G4, que dá pra gente treinar. Eu acho que pra mim foi algo natural desde sempre. E eu fiz muitos anos de teatro, porque eu realmente queria ser atriz, não é porque eu queria melhorar a oratória. Eu acho que isso ajuda, mas eu acho que tem muito a ver com o perfil também, né? E eu gosto de dar opinião, eu gosto de botar pra fora. Acho que desde pequena eu sou uma pessoa que gosta de falar sobre o que eu tô sentindo, de falar o que eu penso sobre as pessoas, de cutucar pra tomar um café, que nem eu fiz com você. Então acho que esse lado cara de pau, junto com ser comunicadora, ser auto-DI, né, do DISC, ajuda bastante. Muito bom. Agora, voltando pra empresa. O que hoje vocês... não. Antes disso, tinha mais uma coisa que eu esqueci. Você também é mentora no G4. Conta um pouquinho de como tem sido essa experiência aqui no G4. Bom, agora eu tô um pouquinho fazendo menos coisas, porque eu tô tocando uma empresa naquela fase 01, que é... na tua lógica, já estamos acima do 10, mas... foi muito, muito legal pra mim, quando eu tava constantemente, e toda a interação que eu tenho com o G4. Eu sinto que eu cresci junto com o G4, né? E ver o crescimento de vocês é incrível. Mas o que mais me chamou a atenção, Bruno, foi as pessoas que vêm aqui nos programas. Então, em cada rodada de mentoria, eu olhava e falava, caramba, tem tanta coisa nesse Brasilzão que eu não tô vendo, né? Tem tanta gente dos mais diversos setores, do interior, de outros estados, que não é a realidade que eu vivo aqui na Faria Lima, né? Então, você ter essa humildade também de olhar. E muito do que o G4 traz nos programas, talvez pra mim, muita coisa você já tinha me ensinado, o OPM já tinha me ensinado, o meu mundo de marketing digital, B2C tinha ensinado. Mas você vê como a economia real, pra quem tá lá longe, é algo que a turma nunca ouviu. Então, assim, me surpreendeu muito toda essa experiência no G4, me surpreende. Quero voltar a estar mais ativa nos programas. A turma queria que eu participasse de um como dando aula, eu adoraria, mas eu não consigo marcar de vir assistir a aula, pra você ter uma ideia. Porque a aula já soube que é aos sábados. Então eu falei, não, então essa eu consigo. Mas me surpreende muito o nível das pessoas, o nível do engajamento. E ver como a empresa cresceu, como a empresa evoluiu, assim, é realmente tirar o chapéu. Obrigado. E você faz falta, viu? A galera cobra aqui de ter mais você. Eu vou vir. Vamos, é normal, né? Você tá... É super normal, a gente vê muito isso na maioria dos mentores que a gente vai atrás, dependendo do momento que eles estão. Gente que tá de verdade trabalhando, né? No dia a dia. É mais difícil conseguir esse horário para estar lá, para se dedicar metade de um dia, às vezes um dia inteiro. E esse é o grande desafio que a gente tem hoje, que tem muito mentor que a gente traz, mas putz, tem que ser no sábado, tem que ser no domingo. Não, mas o que agrega valor é isso, né? Porque no fundo são mentores que estão na operação, então eles entendem as dores que os alunos estão passando também. Aqui só ensina quem faz. É isso. Agora, falando do só ensina quem faz, como que são as rotinas que vocês têm hoje lá na Benap para garantir alinhamento na empresa inteira? A gente tem muitos rituais de comunicação, né? Então a gente tem a cada 15 dias uma reunião de difusão, que participa inteira. O que é o difusão? Difusão é tipo um all hands, cada um chama de um jeito, né? Mas é uma reunião em que a gente difunde sobre os principais temas da empresa, cada líder traz os principais acontecimentos dos últimos 15 dias da sua vertical, a gente apresenta novos colaboradores, comunica grandes mudanças, né? A área de gente e cultura é uma das áreas, uma das verticais. A gente tem rituais... A gente tem difusões esporádicas quando algo acontece. Então, por exemplo, sobre o novo consignado, a gente fez na quinta-feira da semana passada uma difusão para que todos estivessem na mesma página sobre o que estava acontecendo. É um produto muito relevante para a gente e a gente precisava que toda a empresa estivesse alinhada.
A gente está caminhando cada vez mais, a empresa é nova, mas para ter tudo em dashs aparentes, você dá um pouco dessa transparência e visibilidade para todo mundo. E aí cada área, cada líder conduz da sua forma. Eu tenho as minhas reuniões semanais às segundas-feiras, que são muito mais reuniões de bateção de bumbo, mas eu tenho os fóruns mais estratégicos, eu tenho reuniões a cada 15 dias com os meus liderados direto de PDI, para entender um pouco mais como está a evolução deles, como que está a liderança deles dos times. Eu gosto de tempos em tempos de falar com todos os colaboradores. Enfim, a gente tem vários fóruns e cada líder faz de uma forma, mas a gente entende que é chave. Quando uma vez por mês a gente faz uma reunião de onboarding com todos os novos colaboradores para entender como foi o processo, o que a gente pode fazer melhor. Temos reuniões de metas, que daí é a reunião mais estratégica do negócio. Então a gente tem todos os rituais, desde o dia 1 praticamente, para garantir que o negócio está bem comunicado. Porque a empresa cresce rápido, fica difícil, né? Sim. Você conseguir comunicar para todo mundo. Quantas pessoas vocês estão lá hoje? Estamos com 50. Uns 50. E aí, qual que é a previsão para ano que vem? Eu acho que a gente fecha o ano, se eu não me engano, com 80 colaboradores. Mas a gente é muito consciente. Então, a gente não traz ninguém sem uma lista de atividades, sem tudo que os outros da área estão fazendo, olhar o timesheet, às vezes, para ver se está distribuindo o tempo da forma correta. A gente tem muita preocupação com empresa que cresce rápido, especialmente empresa que começa a levantar recursos ou que gera muito caixa, de ir inchando a estrutura. Perfeito. E depois precisar enxugar. Então, é tudo muito, muito consciente. A gente não se orgulha de dizer estamos crescendo o número de funcionários, entendeu? Eu não acho que isso é motivo de orgulho, talvez até pelo contrário. A gente quer conseguir ter um time sênior. Na nossa área de tecnologia, esse é um grande diferencial. A gente tem um time com menos engenheiros, sêniors, equipes pequenas, que todos entendem o que eles estão fazendo. Né? Entendem o que eles fazem, o processo, o que é, estão muito próximos da área de negócio. A gente entende que isso agrega mais valor do que você ter um time com milhões de programadores, que senão fica muito puxadinho. Né? Sim. Qual que é o maior desafio que você está enfrentando hoje na companhia? O maior, são vários. Maior, né? Mas, eu especificamente estruturar toda essa plataforma de conversão, usar os dados que a gente tem por conta da folha de pagamento, para conseguir converter os produtos que fazem sentido para cada colaborador. Eu quero fazer ofertas personalizadas. Eu quero ver que você está saindo de férias e te oferecer um seguro viagem. Eu quero te oferecer um PGBL no final do ano, já com valor que eu sei que vai maximizar o teu imposto de renda. Mas eu preciso conseguir ter acesso a esses dados de forma fácil, automatizar todos esses processos e sistemas e ir numa comunicação assertiva. Então, a gente está aparando tudo que a gente tem de aresta, entender os funis, por onde que a turma passa, onde que empaca, onde que vai, o que converte mais, menos. Agora, o nosso foco é converter cada vez mais. E Vectis? Olha, eu acho que a Vectis, a gente tem menos... Estamos menos vivendo o blitzscaling que a gente está vivendo, né? Até o Blitzscaling é um livro super legal. Você foi falando dos níveis da empresa, Sim. Acho que é muito bacana. Eu acho que a Vectis é encontrar boas oportunidades de investimento, mas eu acho que o maior desafio é você não ter pressa. Porque quando você tem pressa para investir, você muitas vezes não faz o melhor investimento. E a gente se orgulha muito de poder dizer mais não do que sim. A gente quer saber fazer os investimentos assertivos. E para isso você precisa ter paciência. Então o André Sá, que é nosso sócio que está tocando essa vertical... Grande André. Bom, você conhece, o cara bem. Nota 1000. É isso, é ter paciência. A gente estava quase fechando um deal, não rolou, beleza, zero estresse, sabe? Vamos olhar para o próximo, mas sem pressa. Porque a gente vê muito quando você tem a corda no pescoço, um prazo de investimento, você tem investidores, você fica muito limitado e você tem que botar dinheiro. E isso acaba eventualmente atrapalhando. Não precisa ter pressa para fazer negócio ruim. A gente tem conversado muito aqui internamente no próprio G4 Capital, que é uma iniciativa nossa, que é nova, que a gente tem capital proprietário, etc. Exatamente sobre isso, né? Uma vez que você levanta um fundo, que você tem uma base de investidores, que você tem que alocar esse dinheiro num prazo e devolver num prazo, você fica exatamente com essa corda no pescoço para ter que fazer o negócio acontecer. E muitas vezes você vai ter ciclos, e ciclos que são ruins e que, dado que você está naquele momento, né, que no mundo de fundos chamam de vintage, né? Você está naquele momento ali, naquele ciclo, você tem que alocar o capital. E muitas vezes você vai alocar mal o capital. Então, quando você tem esse capital proprietário ou o evergreen, não sei como que chama, né? No mercado eu não sou o grande conhecedor, conheço só por cima.
você tem mais paciência para fazer bons negócios. Paciência é a melhor coisa para fazer bons investimentos. E o meu pai sempre dizia, grande José Aparecido Felice, beijo para você, pai, não precisa ter pressa para fazer negócio ruim. Eu adorei essa frase. Essa é boa, pode começar a usar. Só fala lá. Pai do seu Nardon. pai. Pai do Nardon. Seu Feliz, seu José. Seu José. Agora, vamos voltar para temas polêmicos. Temas polêmicos. Mercado financeiro e mulheres. E aí? Não sei se é só do mercado... Porque você foi uma mulher no mercado financeiro. É algo que é super difícil de ver. A maioria... e aqui eu não quero, né, falar de pauta woke, mimimi, nem nada. Eu quero a realidade nua e crua, e que no fim do dia é a realidade de muitas empresas, né? Por que o mercado financeiro tipicamente tem mais homens do que mulheres, e como foi ser uma mulher nesse mercado? Eu acho que tem mais homens do que mulheres lá na base, né, quando você entra como estagiário, pelo interesse. Na minha faculdade de economia, quando eu fiz FEA, eram 9 mulheres para 90 homens. Então, assim... Já nasce aí a diferença. Na economia? Na economia. Era 9 mulheres na FEA. Assim... Nossa, eu acho que a administração eu jurava que a economia era mais parelha. Não. Na administração é um pouco mais alinhado, mas economia e engenharia é muito... Engenharia eu sei. Grande. Você fez Have been there. Done that. Mas eu acho que, de verdade, eu acho que não me incomoda ter menos mulheres interessadas no mercado. Porque eu acho que é questão de interesse, assim como tem menos homens da moda. Faz parte, entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ir com o pêndulo muito para um lado. O que eu acho é que, de fato, como tem mais homens, na hora que o homem vai contratar, também ele acaba olhando mais pro que ele admira e é parecido. Eu acho que no mercado, por ser uma coisa uma vida muito sob pressão, muito numérica, muito mais exata, tem uma questão de ser mais assertivo, tem uma questão de ser mais racional. E são características mais presentes em homens do que em mulheres. E aí você tem N outras histórias. Então, assim, a minha primeira entrevista no Credit Suisse, hoje, olhando pra trás, foi um absurdo que eu vivi. Né? Mas assim, chegaram a me pedir pra plantar bananeira, fizeram perguntas completamente absurdas. Eu acho que... Mas isso eles não faziam só pra você. Não. Era eu e mais 4 meninos entrevistando juntos. Perfeito. Mas assim, eu acho que se eu não tivesse alguma força, que eu não sei da onde, eu teria começado a chorar. Porque assim, ele me pediu pra plantar bananeira. Ele queria me testar sob pressão com um bando de homens. Cara. Hoje isso seria completamente inadmissível, né? E quando a responsável pela RH soube, ela ficou completamente atordoada. Eu lembro até hoje quem fez isso comigo. Mas a verdade é que eu acho que é difícil mesmo, tem muita pressão. E tem muitas situações que eu acho que tem preconceito, que tem assédio, né? O assédio, que é aquele assédio que é um pouco mais velado. Eu e todas as mulheres que eu conheço do mercado financeiro já viveram isso. Agora, eu acho que tem muitas mulheres que desistem, porque falam, eu não tô afim de viver isso. E tá tudo bem. Né, eu acho que é realmente pesado. Já chorei no banheiro várias vezes. Mas eu acho que tem mulheres que são firmes. Então eu já ouvi de muito homem. Olha, se tal pessoa falasse comigo como falou com você, eu teria ido embora. Só que eu fui aprendendo a lidar com isso. Tá certo? Não. Tento me posicionar muito mais hoje? Sim. E acho que ter o Instagram, ter feito negócios que deram certo, ajuda muito. Porque você começa a ser um pouco mais respeitada. Além de ter sócios que são pessoas maravilhosas, que são parceiros de vida, e isso ajuda muito. Mas, eu vivi situações muito delicadas, e eu acho que grande parte das mulheres. E chega uma hora que você fala, não tô afim de viver isso. Agora, sociedade. Saímos do tema polêmico, vamos para um tema mais tranquilo. Sociedade. Qual a importância de ter bons sócios? Porque você fala com orgulho bizarro dos seus sócios. Desde que eu te conheci, você já falava, cara, o Patrick, ele é maravilhoso. O Patrick. Patrick. E você falou, Patrick O'Neill. O'Grady. Eu sempre achei que ele era gringo, daí eu fui conhecer ele. É um figura pra caramba. Mas todo mundo acha que ele é gringo, assim. Eu brinco, cheguei eu e ele pra fazer reunião. Não só ele, né? Todos os outros sócios. Não, mas é que você conhece o André. Bruno, eu acho que, assim, a sociedade com eles virou um grande pilar da minha vida. Né, eu acho que eles são grandes portos seguros, grandes amigos, grandes parceiros. Nos momentos que eu mais precisei, eles estiveram do meu lado. Eles são muito compreensivos com tudo. Eu acho que você tá com pessoas que você é alinhado, que você compartilha os valores e que você consegue falar sobre tudo, ser você mesmo,
Pra mim, isso é a chave de sucesso em qualquer negócio. Acho que a gente fala uma coisa muito legal, que eles falam isso, né? Quando eles me convidaram para fazer parte da sociedade, eles montaram a Vectis porque eles falavam que o grande privilégio e a grande riqueza da carreira é você poder escolher com quem você quer trabalhar. E quando eles me chamaram, eu não era a sócia típica que eles queriam, né? Eram todos 50 e tantos mais, um baita nome, uma baita história no mercado financeiro. Eles queriam pessoas mais parecidas com eles. E eles chegaram pra mim e falaram: Ilana, você tem os valores, você é complementar, você tá em outro momento de carreira, eles têm em torno de 20 anos a mais do que eu, mas a gente quer ter você. E eles me abraçaram e até hoje eu tenho situação financeira diferente da deles, momento de vida diferente, eu sou mulher, meus filhos são mais novos que os deles. Então, tem muitos momentos que eu preciso pontuar: gente, isso pra mim agora não dá. Gente, eu preciso de uma ajuda aqui. E eles sempre foram muito receptivos, mas assim, de novo, não são pais, né? Sempre foi uma conversa muito, beleza, vamos fazer isso, a gente resolve dessa forma. Mas, putz, assim, assim, pra mim hoje em dia, escolher com quem eu vou trabalhar muda tudo, sabe? Sócio tem que ser parecido ou complementar? Eu acho que tem que ter valores parecidos, Uhum. alinhamento parecido, mas skills complementares. Quais são os skills de cada um dos seus sócios que você fala, cara, isso daqui é o Patrick, isso daqui é o Paulo, isso daqui é tal pessoa, isso daqui sou eu? Vamos lá. O Patrick é o CEO perfeito, assim, o cara organizado, que faz os processos desde o dia 1, chega para todas as reuniões preparado, com a apresentação feita, com os pontos de objeção que devem vir, assim, o cara, juro, gabaritou os livros. Bem pé no chão. O Audi, ele é um cara mais de influência, das ideias, de cativar todos por perto, de ter ideias mirabolantes, de pensar fora da caixa. Tem muito isso. O Paulo é um cara com muita visão de negócio, muita visão de setor. Ele sabe que setores funcionam mais, setores funcionam menos. Eu aprendo muito com o Paulo quando a gente vai falar com empresas para investir. Eu anoto todas as perguntas que ele faz. Tipo, a diligência que ele faz, as perguntas sobre o mercado, você fala: caramba, esse cara sabe muito o que tem que investigar. Então, uma visão de investidor, além de estar em conselhos de grandes empresas, né? Ter acesso a uma visão macro muito, muito bacana. O André tô conhecendo mais agora, que ele tá menos tempo com a gente. Mas, puta, um cara que já foi muito fazedor, já teve no dia da operação e tem uma visão muito boa de onde investir, como investir, com paciência. E eu acho que eu sou a mais expansiva do grupo, né? No sentido não só de ser mais comunicador, orador e de adorar ficar passeando pelos eventos, falando com as pessoas e tal, mas eu acho que trazendo ideias malucas. Então, assim, a Vitrio foi uma ideia que eu trouxe de um papo que eu tive pro Patrick. A Benap foi uma ideia que eu, junto com o Guga, pensamos por conta da LG e do que a gente queria fazer. Já tiveram várias conversas que a gente engatou e quase fechou negócios, que eu lembro que eu levei pro Patrick e ele falava: putz, que ideia maluca, mas beleza. Você me pediu, né? Vamos falar. Seguir. Então, eu gosto de estar muito na rua, conversando com gente, cutucando. E eu acho que no final isso gera muita oportunidade. Muito bom. Que papo maravilhoso. Passa rápido esse papo. Agora, quer deixar uma mensagem aqui pra turma, antes da gente seguir pro bate-bola? Mais agradecer a oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho do meu negócio, contando um pouquinho da minha história. Como eu te falei, é muito legal vocês darem esse espaço para mulheres também. Acho que a gente precisa disso. E sou super aberta para trocas. Então, quem quiser entrar no Instagram que o Bruno comentou, ilana.bobrov, BOBROW. Eu tento trazer bastante conteúdo, eu trago cases de Harvard, eu trago ideias. E assim, é 100% meu dia a dia, eu que faço, coisas que vão surgindo. Não tem nenhum fim lucrativo o meu Instagram em si. É muito mais trocar, trazer informações. E eu adoro conhecer gente, adoro ouvir histórias de empreendedorismo. Então tragam também, que vai ser muito bem-vindo. Muito bom. Vamos lá para o bate-bola. Uma habilidade essencial para qualquer gestor é a de? Comunicação. O maior erro que você cometeu e o que ele te ensinou? Aí comunicar demais, porque eu falo muito, eu sou ansiosa e eu acabo... Já tive situações que eu não fiz a leitura perfeita do cenário e eu acho que eu, em alguns momentos, fui pé na porta demais e nessas situações isso me prejudicou bastante. Qual foi o maior aprendizado em Harvard? Que todo mundo tem algo para agregar. E o pior conselho que você já recebeu sobre negócios? Ixi. Eu acho que qualquer um que vem com uma verdade máxima absoluta sobre vida e sobre negócios
eu já desconsidero. Porque pra mim essas, tem que fazer assim, o certo é assado, o melhor é aquilo. Pra quem? Pra quê? Sabe, eu gosto de pessoas que trazem menos conselhos absolutos e fazem mais perguntas pra me provocar. Mas eu não consigo lembrar de um conselho agora específico, não. Boa. Falando nesse mercado que você está inserida hoje, qual que você acha que vai ser a grande tendência dele nos próximos anos? Olha, tanto no mundo de fintechs quanto no mundo de HR techs, né, que é o que eu tô, eu acho que são duas grandes questões para ser endereçadas. A primeira é a questão do CAC, do custo de aquisição do cliente. E a segunda é como você escala as operações com tecnologia. Então, o que a gente viveu na Vitrio, e que eu falo muito com a turma de mercado, desde que eu saí da Vitrio, eu me provoco, como que eu consigo usar inteligência artificial, vídeos e qualquer robô para conseguir, de fato, escalar o que um humano faria? Porque para pensar. Você vai falar com um private banker, você vai falar com um responsável por conta de RH, ele faz as mesmas perguntas para todos os clientes. E ele sugere, geralmente, ele tem aí um range de possibilidades, ele vai sugerir as mesmas. Mas ele vai dizer que é o portfólio do Bruno Nardon. Perfeito. O robô pode fazer isso, pode escalar. Só que os humanos, a gente ainda não aceita. Então eu acho que é quebrar um pouco essa barreira de como que os humanos vão receber isso. E eu acho que é através da personalização. Quanto mais você vir que a inteligência artificial e robôs vão conseguir te trazer soluções personalizadas que façam sentido para você, mais você vai confiar na tecnologia. E aí eu acho que, a escalabilidade dos negócios vai ser de outro patamar. Muito bom. Para te seguir, ilana.bobrov. Para me seguir, @bruno.nardon. Segue a gente também lá no @G4Educação, @G4Podcasts. E é isso aí, muito obrigado, Ilana, foi maravilhoso Eu que agradeço. estar com você. Agradeço vocês também que estão até agora ouvindo a gente, espero que vocês tenham gostado. Vão lá no nosso canal do Spotify, deem 5 estrelas, compartilha com seus amigos, com as suas amigas, com seus inimigos, com as suas inimigas, com seu pai, com a mãe, com a tia, com o cachorro. Manda para quem está ouvindo aí na academia junto com você. E é isso aí. Até o próximo podcast episódio aqui. Um beijo. Até logo. Tchau, tchau.